Feliz sábado para vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Muitas vezes nós falamos da semana do Calvário, falando de Jesus como ele morrendo, mas nós não queremos abordar a morte de Jesus, nós queremos abordar a sua vida. Nós queremos abordar a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Mas para isso, nós temos que aprender a ser discípulos. Porque quando Jesus estava aqui morrendo por mim e por você, só havia um discípulo que estava aos pés de Jesus. E quantos discípulos eram? Quem lembra? 12. Só havia um. Cadê os 11? Onde eles estavam? Então, nesse momento, eu queria que você e a mim possamos entender o que é ser um discípulo, para poder estar aos pés da cruz. Então, vamos ver se funcionou. Todos conseguem enxergar? Muito bem. Eu vou descer aqui, senão eu não consigo enxergar, tá bom? Depois eu subo. Repare nesse texto, todo mundo conhece esse texto. Quem não conhece esse texto aqui, levanta a mão. Ninguém conhece? Olha, esse texto ele é fundamental, sabe por quê? Porque nós invertemos a ordem que Jesus nos deu. Sabe o que nós fazemos sempre? Nós queremos batizar. A nossa ideia é batizar, mas Jesus não está preocupado em batizar. Jesus está preocupado em outra coisa. Quer ver? E chegando-lhes, Jesus falou-lhes dizendo: é dado todo o poder no céu e na terra. Então a gente não está falando de alguém que não tem poder. É alguém que tem poder no céu e na terra. Portanto, ide. Primeira coisa, nós temos que ir. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando, guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Você reparou que tem uma parte aí que eu pulei, que é batizando. Por que eu pulei? Porque é a última parte que nós temos que fazer. Primeiro é o ide. Depois você tem que fazer discípulos. E não só fazer discípulos, você tem que ensinar. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele estava mais preocupado em ensinar os seus discípulos. Eles não entendiam quase nada que Jesus falava. Se você for ler a Bíblia, você vai reparar que muitas vezes Jesus falava em parábolas e eles não entendiam. Mas Jesus queria ensinar. Nós, aqui na igreja do Pari, nós temos que ser discípulos. É isso que eu quero colocar na sua cabeça hoje. E o que é ser um discípulo? Vamos entender o que é ser um discípulo. Na linguagem grega, a palavra discípulo vem de mathetes, que significa aluno, aprendiz ou adepto. Assim, discípulo é um aluno ou estudante destacado como aprendiz de um mestre, um professor, com finalidade de receber instrução. Não pode haver discípulo sem mestre. O que é um discípulo? É um aprendiz. Eu e você somos aprendizes. Nós temos que aprender. Eu, como professor, às vezes eu penso que eu estou ensinando, mas muitas vezes eu estou aprendendo. A vida toda a gente vai aprender. E eu, como discípulo, quero ser um discípulo de Jesus, eu tenho que aprender. Vamos continuar. Mas como eu posso ser um discípulo? Como eu posso ser um discípulo? Tem algumas regras que Jesus colocou. Então vamos aprender? Ali, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu levo duas cruzes. Eu acho que
aparentemente, acho que ninguém leva 2 cruzes, mas eu levo 2. Jesus pede para que você leve a cruz, ok? O que é levar a cruz? É renunciar a si mesmo. Eu e você vivemos num mundo onde é difícil você renunciar a tudo quanto você possui, quanto você é. Meu nome é Renato Luiz da Cruz Marques, eu levo 2 cruzes. Quem aqui tem cruz no nome? Olha, tá vendo? Também leva 2 cruzes. Então, nós temos que aprender, primeiro passo para ser um discípulo de Jesus, renuncia-se a si mesmo, tome a cruz e siga Jesus. Esse é o primeiro passo para ser um discípulo de Jesus. Segundo passo para ser um discípulo de Jesus: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você tem que renunciar tudo aquilo que separa você de Deus. Os discípulos tiveram que largar a sua família, Pedro fez isso, né, para seguir a Jesus. Como ele manteve a sua família? Pela providência divina. Mas ele seguiu a Jesus. Nós temos que renunciar a tudo que separa você de Cristo, para que você possa ser um discípulo de Jesus. Até agora está pesado, né? Vamos continuar. Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você tem que renunciar pai, mãe, agora tudo quanto você tem. Você tem que, até a sua própria vida, você tem que renunciar para seguir a Jesus. É fácil ser um discípulo de Jesus? Até agora está sendo impossível ser um discípulo de Jesus, não é verdade? Mas nós temos que buscar ser um discípulo de Jesus. Continuando. Essa é a última. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Você tem que continuar na palavra. Você tem que estudar a palavra. Você tem que crer na palavra. E você não pode se desviar da palavra. Permanecer. Para ser um discípulo de Jesus. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como eu posso dar frutos? Já parou para pensar? Como você pode dar frutos? Você pode dar frutos na sua casa, seus familiares. Você pode dar frutos aqui na igreja, no seu trabalho. Aonde você for, você tem que dar frutos. E Jesus deixou muito claro: se não der frutos, o que ele faz? Ele corta. Para ser discípulo de Jesus não é fácil. É por isso que ele chamou você que está aqui na igreja hoje. Você é um discípulo de Jesus. Pode ter certeza disso. Você tem renunciado a tudo. Você tem tentado levar a palavra de Cristo. Você tem tentado dar frutos. Mas nós precisamos de algo a mais. É isso que eu quero explicar para você hoje. Olha lá. Aí eu fico pensando, poxa, Jesus falou que era tanta coisa para ser discípulo, mas a pergunta é: os discípulos morreram de mortes terríveis. Está aí. Pedro crucificado de ponta cabeça, o que diz a tradição, não é? Matias em chamas. Paulo foi decapitado. Todos os discípulos, menos João, né, morreram de mortes terríveis. Aí você fica pensando, poxa, mas onde que o Renato quer chegar nessa questão de ser discípulo de Jesus? Se o meu fim é esse aí, é isso? Não. Olha só o que aconteceu com os discípulos, que vai acontecer, né?
E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quando Jesus voltar, aonde vai estar os discípulos? Aonde que eles vão estar? No céu. E nas portas, que são 12 portas, vai estar gravado o quê? O nome deles, dos apóstolos do Cordeiro. É um privilégio ser discípulo ou não? Você quer ser um discípulo ou não? Eu quero. Então, nós temos que buscar isso na nossa igreja. Nós não podemos mais ser membros de igreja. Isso foi no passado. Hoje nós temos que ser discípulos de Jesus. Quando alguém te perguntar, você é membro da igreja do Brás? Fala, não, eu não sou mais membro da igreja do Brás. Como não? Você não é membro da igreja do Brás? Não. Eu agora sou discípulo da igreja do Brás. Você vai mudar completamente o jeito de pensar. Vamos lá, vamos entender agora a questão do membro, né? O que o membro faz e o que o discípulo faz? Olha ali, ó. O membro quer pão e peixe. E o discípulo é um pescador. Eu gosto muito de pescar. Eu coloquei uma foto aqui, até falei para o Kiki, ó. Vai aparecer um negócio ali para você, ó. Tá lá eu, o Eliezer, o Sérgio, o Efraim. Nós pegamos ali uma pirarara. Conhece esse peixe aí? Não? Esse peixe aí é um dos maiores peixes aqui do nosso país. É muito difícil pegar esse peixe, né? Então tem uma técnica legal que tem que fazer e tal. Mas o que eu quero mostrar com isso? Nós não queremos mais o pão e o peixe, a gente tem que ser pescador. E Jesus chamou Pedro para ser pescadores de homens. Não foi isso que Jesus chamou Pedro para ser pescador de homem? Mas quando Pedro ia pescar, ele ia de qualquer jeito? Como que Pedro ia? O que ele tinha que fazer? Antes de pescar, você tem que pensar qual equipamento você vai levar, com que vara você vai levar. Porque se você pegar um peixe que nem esse aqui, ó, uma varinha fininha, o que vai acontecer com ela? Ela quebra. Tem que ser uma vara reforçada. Porque um peixe desse tamanho aí é difícil pegar. E quando pega, você não pode perder. Então, quando você vai pescar, você tem que ter equipamento próprio. Você tem que levar a isca certa. Você tem que ter paciência. E numa hora o peixe vem. Você sabia que para você pegar o evangelho tem que ser da mesma forma? Você não pode pregar o evangelho de qualquer maneira. Você tem que ter o quê? Equipamento, você tem que estar preparado, você tem que ter a isca certa, que seria a palavra de Deus. Você tem que ter o poder do Espírito Santo para que você possa pregar com poder de vem do alto. Você não pode de qualquer maneira. Você tem que se preparar antes, para que a pesca seja bem sucedida. Você é um pescador. Jesus chamou você para ser um pescador de homens também. Esse é o nosso hobby. De vez em quando a gente vai pescar. Nós vamos pescar aí no começo desse mês. Esse peixe é novo, não é verdade? Esse é um dos peixes que nós pegamos lá. Pegamos mais. Mas você é um pescador de homens. E nós não podemos ser pescadores de peixe mais. Tem que ser pescador de homens. Muito bem. Olha outro item lá. O membro deseja crescer. E o discípulo deseja o quê? Reproduzir-se. Queria fazer uma pergunta para você. Eu queria que você me respondesse. A ovelha, está lá uma ovelhinha lá. Ela te dá o quê? O que ela te fornece? A ovelha, o animal. Lã, tá certo, o que mais? Leite. Coitada, matou a bichinha, né? Ela também dá carne, mas não é isso que eu quero. O que a ovelha dá? Vocês falaram leite, tá certo, a carne, a lã, outras ovelhas, exatamente. Você sabia que a gente faz uma confusão tremenda? A gente coloca a responsabilidade do pastor, sendo, no caso, a nossa responsabilidade.
qual é a função de um pastor? Fala para mim. Cuidar das ovelhas, pastorear. Quem tem que dar a ovelha? A ovelha. Pastor não tem nada que está procurando para reproduzir. Não, não tem. Pastor tem que cuidar das ovelhas. Quem tem que reproduzir, quem tem que dar ovelha é eu e você. Eu e você somos o quê? Ovelhas. Concorda? E a função do pastor qual é? Cuidar das ovelhas, para que a ovelha não se perca. Agora, esses bancos que estão vazios aqui, ó, não é função do pastor preencher. Sabe qual é a função? Minha e sua, que somos ovelhas. Ovelha tem que reproduzir. Entenderam? Mais um. O membro é conquistado e o discípulo é formado. Jesus passou grande parte do seu ministério ensinando. Eu, como discípulo de Jesus, eu tenho que ensinar. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de perder tempo ensinando. Quando eu dava estudo bíblico aqui na igreja do Brás, vou pegar exemplo a Denise, tá? Às vezes a gente combinava para um horário para o estudo, e eu chegava no horário, ela também chegava, marcávamos mais ou menos 3 horas da tarde. Às vezes, era 7 horas da noite, a Angélica ligava para mim, e aí, você não vai vir para casa não? Eu ficava dando estudo 3 horas, 3 horas e meia, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu não vejo a hora passar, eu gosto de ensinar. Ainda mais quando é da Bíblia. Meu negócio é esse. Então, quando a gente ensina, você está formando o quê? Discípulos. E a nossa igreja não pode ter membro mais. Agora, a igreja tem que ter o quê? Discípulos. Eu tenho que aprender com você e você tem que aprender comigo. Está na hora de a gente repensar como é igreja. Repensar tudo na nossa vida. Você agora é um discípulo de Jesus. Você tem que ensinar e você tem que aprender. Vou pegar mais um exemplo. Um membro entrega parte dos seus recursos. O discípulo entrega a sua vida. Foi mencionado hoje aqui que nós entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas. E parece que isso é uma obrigação. Jesus precisa do seu dízimo e da sua oferta? Você acha que ele precisa? Se ele é dono da prata e do ouro? Ele não precisa. Ele não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Mas ele quer o quê? A sua vida. Quando você devolve o seu dízimo e a sua oferta, você está entregando parte. Mas Jesus não quer só parte, Ele quer você por inteiro. Você tem que entregar tudo. Senão você não pode ser um discípulo de Jesus. Deus não vai querer você pela metade. Deus não vai querer você 80%. Deus não vai querer você 90%. Deus vai querer você 100%. Vou fazer a pergunta de novo. Quantos discípulos estavam aqui no pé da cruz? 1. Sabe por quê? Porque João não estava nem aí se iam pegar, se ele ser morto. Não estava nem aí. Aonde que ele estava? No pé da cruz. Agora, Pedro estava preocupado. Porque ele fugiu. E você lembra que quando Pedro falou assim, olha, Jesus, todos podem te negar, mas eu não. Ele negou. E ele não estava no pé da cruz. Quem que estava? João. Você sabia que João era o mais novo? Era ele que estava no pé da cruz. Por quê? Porque ele entendeu que ele tinha que entregar tudo, até a sua própria vida, se fosse necessário. Pedro falou que ia fazer, não fez. João não falou nada, mas estava lá.
Viu a diferença? Você tem que entregar a sua vida. Entregar a sua vida é entregar tudo. Não é fácil. Mas nós temos que aprender a fazer. Outro. O membro espera que o visitem. O discípulo vai e faz visitas. Eu já ouvi muito isso. Ninguém me visita. Se ninguém te visita, o que você tem que fazer? Vai visitar. Se você for fazer uma visita, a pessoa vai na sua casa. Não é verdade? A gente tem que dar o primeiro passo. O discípulo não espera. Ele realiza. Está na hora de repensar. Fazer diferente. Ir lá, dar um abraço numa pessoa que você não vê há muito tempo. Nós temos que ter esse convívio. A Bíblia fala que os apóstolos, depois que Jesus foi para o céu, eles se reuniam sempre. Eles estavam sempre juntos, para que um pudesse dar apoio ao outro. Eles oravam juntos, eles comiam juntos, eles viviam juntos. E diz lá que a igreja só crescia. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Sábado seria um dia muito legal para que as pessoas fossem um almoçar na casa dos outros, né? Eu vou na sua casa, você vai na minha. Não seria gostoso isso? Não é? A gente ia ter convívio, a gente ia conhecer mais as pessoas. A gente vai fazer visita, não é verdade? Então está na hora da gente mudar, ser discípulo, né? Isso é importante de repensar. Outro aqui, ó. O membro mantém a tradição, o discípulo quebra os paradigmas. Isso Jesus ensinou no seu ministério. Jesus, quando estava aqui na terra, o que ele mais fez foi ser confrontado com os líderes religiosos. Direto. Por quê? Porque ele queria fazer o certo e os líderes religiosos achavam que era importante a tradição. Tradição não vai te levar a nada. Ah, mas a gente sempre fez assim. Se a gente sempre fez assim, a gente pode mudar. Não é verdade? A igreja católica é uma igreja de tradição. Quem conhece a igreja católica sabe disso. A igreja católica é uma igreja de tradição. Nós não podemos ser uma igreja de tradição. Nós temos que ser uma igreja que quebra os paradigmas. Uma igreja que pensa diferente, que une as pessoas, que agrega. É essa a igreja que Jesus quer. Mais uma. O membro prega o evangelho para conquistar novos membros. O discípulo para fazer novos discípulos. E aí discípulo faz discípulo. Jesus está à frente ali, ele é o líder. Mas repare que quando Jesus foi para o céu, os discípulos sabiam o que eles tinham que fazer. Sabiam ou não sabiam? Sabiam. E eles fizeram muito bem feito. Tanto é que o evangelho chegou a mim e a você por causa deles. E eles pregaram. Se a gente pregasse da mesma forma que os discípulos pregaram no passado, talvez, bem provável, não posso afirmar, Jesus já tinha voltado. Porque para eles não tinha chuva, não tinha dia ruim, eles pregavam. E o Espírito Santo estava sobre eles. Por quê? Porque eles aprenderam, e discípulo tem que fazer discípulo. Eu tenho que fazer discípulo. Você tem que fazer discípulo. Cada irmão que está aqui precisa aprender a fazer discípulo. Discípulo faz discípulo. Se você prestar atenção, quando Jesus ele foi para o céu, os discípulos começaram a fazer discípulos. Paulo, então, nem se fala. Aonde ele ia, ele formava uma igreja. E formar a igreja é fazer discípulos. O que Paulo fazia? Ele ia lá, fundava a igreja, pregava, ensinava. E as cartas que nós temos de Paulo nada mais é do que orientações de como deveria ser a igreja.
O que ele estava fazendo? Ensinando, fazendo discípulos. Nós temos que aprender a fazer isso. A igreja sonha com, o membro sonha com uma igreja ideal. O discípulo trabalha para torná-la real. Às vezes a gente fica sempre pensando o seguinte: mas como eu queria que a igreja fosse assim, como eu queria que a igreja fosse assado. Mas a pergunta é: você está fazendo alguma coisa para que a igreja mude? Não adianta reclamar, não é verdade? Não adianta ficar murmurando. Você tem que tomar atitude, você tem que fazer algo para que a igreja possa mudar. E você, como discípulo de Jesus, você tem que entender que sobre você pesa uma grande responsabilidade, a mim e a você, de tornar essa igreja visível nesse bairro. Essa é a minha missão, essa é a tua missão também. É por isso que eu coloquei aí a foto da nossa igreja. Eu e você temos uma missão. E a missão nossa é pregar o evangelho nesse bairro. É pregar o evangelho aonde você está. É pregar o evangelho na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Você não precisa ser aquela pessoa chata. Mas você pode ser aquela pessoa que as pessoas te perguntam: ei, por que você faz isso? Você explica. Você fala. Tem pessoas que às vezes pensa que está pregando o evangelho, mas ela prega de uma maneira equivocada. Ela quer socar o evangelho goela abaixo. Isso não vai fazer, isso não funciona. Cada pessoa tem um tempo. Cada pessoa tem um tempo de aprendizagem. Você pode falar 1, 2, 3, 4, 1 hora, a ficha vai cair. Mas você não pode ser aquela pessoa insistente. A pessoa tem que vir te perguntar, para que você possa ter abertura, para que você possa falar. Você já viu aquelas pessoas que só falam sobre um assunto? Não se torna uma pessoa chata. A gente não pode ser um discípulo chato. Tem que ser um discípulo legal. Não é verdade? É onde que as pessoas gostam de estar com você. E não, aí chegou, está chegando aquela pessoa, chegou o fulano de tal. Muda de assunto. É assim que tem que ser? Não. Você tem que ser um discípulo legal. Porque eu tenho certeza que Jesus não era uma pessoa chata. Porque se fosse uma pessoa chata, não teria milhares de pessoas do lado dele. Jesus era uma pessoa agradável. Jesus é uma pessoa que as pessoas tinham prazer em estar com ele. E eu, como discípulo de Jesus, tenho que fazer a mesma coisa. Então, aonde que eu me encaixo nisso? Para tornar a igreja real? Fazendo a minha parte. Como discípulo. Não como membro. Como discípulo. O membro espera um movimento de reavivamento. O discípulo participa dele. Esse é um tema que muitas pessoas falam, né? Teve uma época aí que se falou muito sobre esse tema. Eu acho um tema importantíssimo falar sobre reavivamento e reforma. Mas esse tema só pode ter sentido se você participar dele. Se você quiser que isso aconteça na sua vida. Do contrário, é só palavra jogada ao vento. E repare que existe aí a chuva serôdia e o alto clamor. Nós vamos começar a viver isso agora daqui para frente. Você, crendo ou não, isso vai acontecer. Nós estamos chegando no fim dos tempos. Estava conversando com a Cida lá, e o que ela falou foi o seguinte: nós estamos vivendo nos fins dos tempos. Foi ou não foi, Cida? Estamos. E para que isso aconteça, antes de chegar à volta de Jesus, precisa haver o alto clamor. Olha só que interessante esse texto. Eu vou chegar perto para poder ler, que eu não estou conseguindo ler lá. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra,
tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Quer dizer isso? Está aí o livro. Nos últimos dias, eu e você vamos pregar como os discípulos pregavam. Você acredita nisso? Antes disso acontecer, de Jesus voltar, você vai curar pessoas, você vai ressuscitar mortos. Os discípulos faziam. Fazia ou não fazia? Tinha uma pessoa lá pedindo esmola, aí pediu esmola para Pedro, Pedro falou assim: olha, eu não tenho dinheiro, não tenho nem prata nem ouro, mas uma coisa eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você percebeu isso? É isso que vai acontecer comigo e com você. O texto fala, antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, tal avivamento da primitiva piedade. E aí a gente vai testemunhar coisas que nem os discípulos fizeram. Mas como, se a gente for membro de igreja e não for discípulo de Jesus? Fala para mim. Não está na hora de a gente mudar de opinião, mudar de postura e começar a entender que eu e você temos que ser discípulos de Jesus? Naquilo que Deus te deu como dom, trabalhe nisso, né? Faça isso acontecer na sua vida. A meta do membro é ganhar o céu. A meta do discípulo é ganhar almas para estarem com ele no céu. O que adianta você chegar no céu e você não encontrar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha? Não é verdade? A meta do discípulo também é estar no céu, mas é ganhar almas para que as pessoas estejam no céu também. Eu e você temos uma grande missão. Essa semana, a semana do Calvário, nós temos a oportunidade de chamar pessoas para estar aqui, para acompanhar as mensagens, aprender um pouco mais de Deus. É uma oportunidade que nós temos de chamar as pessoas para vir aqui. Por que nós não fazemos isso? Não é verdade? A nossa função aqui como discípulo de Jesus, e como os discípulos fizeram no passado, era justamente essa: pregação do Evangelho. Levar a mensagem do advento a todo mundo, na minha e na sua geração. E parece que o tempo vai passando e a gente vai se acomodando. E a coisa vai ficando de um jeito assim, está tudo bem, tudo certo, mas não está tudo bem, tudo certo. Não sei se para você está, mas para mim não está. A coisa precisava mudar, não é? E a coisa só vai mudar se eu entender que eu sou discípulo de Jesus. E você também. Quero terminar com essa mensagem aqui, ó. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem fala isso? Jesus. Jesus está falando para mim e para você, que essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos. Quem são os seus servos? Eu, você. Discípulos. Discípulo é o quê? Servo. Eu, você somos servos. As coisas que em breve devem acontecer. O que em breve deve acontecer? A volta de Jesus. Eis que venho sem demora. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Nós estamos aqui, e nós vamos distribuir os livros ali, o Grande Conflito. Ele é baseado em Apocalipse.
Meu sermão é baseado em Apocalipse. A semana do Calvário é baseado no Apocalipse. O que eu gostaria que acontecesse na igreja do Brás, do Pari, é que a gente hoje tomasse uma atitude, mudasse de comportamento, pensasse de um jeito novo, para que eu e você pudéssemos ser discípulos de Jesus. Só assim nós vamos ter vitória sobre o pecado. Só assim a igreja vai crescer, a igreja vai triunfar e Jesus ele vai poder voltar. Peço, como um discípulo de Jesus, que tenho aprendido a cada dia da minha vida a renunciar muitas coisas, a repensar algumas coisas que às vezes eu achava que era correto, a pensar de uma forma diferente, a tentar fazer coisas diferentes, para que a igreja possa crescer. Não seja a minha vontade, mas sim a vontade de Deus, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Nós precisamos reavivamento nessa igreja, na minha vida, na sua vida. Nós precisamos, porque Jesus está prestes a voltar. É só você olhar como está o mundo. Olha aí. Se você ligar a TV, você só vai ver desgraça. Você não vê uma mensagem, algo bom que aconteceu. Não acontece mais isso. Porque nós estamos vivendo no fim dos tempos mesmo. Está na hora de a gente repensar. Pensar diferente. O grupo vai cantar daqui a pouco. Espero que já esteja aqui. E eu gostaria que você, se tiver o desejo do seu coração, se você se coloque de pé, para que você mostrasse para Jesus hoje que você quer ser um discípulo de Jesus. Você não quer ser mais um membro de igreja. Você hoje decidiu ser um discípulo de Jesus. Muitas pessoas já estão levantando antes da música acontecer. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer dessa igreja de discípulos. Não é? Igreja que está pensando em levar a mensagem de Jesus àquelas pessoas que não conhecem.